Saludos, 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 hermosos e hermosas. Que tal? Olá! Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, cá estamos com as notícias de hoje. São poucas, porque na realidade o clima apenas continua. O mesmo clima desses mais de 100 dias de governo. A mesma incoerência, a mesma truculência, os mesmos atos disparatosos. E por outro lado, o festejar a morte, por exemplo, de 11 bandidos, festejando porque os policiais, os militares os mandaram antes para o cemitério, mais cedo para o inferno. Ao mesmo tempo, a falta de solidariedade para com o povo, diminuindo as verbas na educação e principalmente na saúde. A falta de solidariedade com relação a Brumadinho, mandando R$600 por vítima e tendo uma verba, a verba dita, não se sabe a verdadeira, de 25 bilhões para a aprovação da Previdência. A falta de solidariedade para com as vítimas do desabamento do condomínio arcado pelo escritório do crime. A falta de solidariedade para com o músico Evaldo e para com o catador Luciano, chacinados com 82 tiros. Luciano, um herói, primeiro tirou a criança, saiu ileso e depois foi tentar tirar o motorista. Covardemente, foi alvejado pelas costas e morreu na semana passada. Mas o povo parece, mas não está acuado e nem dormindo. O povo está desperto, está ativo, tanto que se solidarizou, já que ninguém fez isso. Todos se mantiveram calados, a não ser para afirmar que foi um incidente e que o exército não cometeu um assassinato. Não foi um assassinato, foi um paredão, foi um fuzilamento desmedido. O povo se uniu e conseguiu R$13 mil para as exéquias e para uma mínima ajuda à família. O pai, herói, verdadeiro herói, que nunca verá seu filho, que apesar de catador de lixo, tem caráter, é solidário, é o brasileiro de verdade. Seguiu o seu instinto, e o seu instinto é o de salvar vidas. Creio que todos se lembrem da história do escorpião, da rã e do escorpião e do monge. Caso não saibam ou não se lembrem, por favor, só falar que nós contaremos aqui essa lenda e muitas outras, quase, caso queiram. Soubemos que o astrólogo, cujos seguidores chamam de pensador, filósofo, o Olavo de Carvalho, em pleno domingo de Páscoa, lançou um vídeo ao seu estilo contra Mourão. Inclusive, foi postado na página do presidente e depois apagado. E o Mourão simplesmente mandou o astrólogo se ater, se limitar a ser o que ele realmente é, um astrólogo, a sua função de astrólogo. Há que se respeitar, mas quem não se respeita sequer a si mesmo, quem sai por aí caçando animais por puro prazer, quem tem a boca só para falar
palavrão e ao mesmo tempo se achar o tal, já que tem um bando de gente medíocre que o exalta, a ser o quê? Isto, obviamente, criou uma crise, porque, na realidade, tudo isso é combinadinho entre Mourão, Bolsonaro, os filhos e toda a trupe, e o Olavo foi o porta-voz dessa vez, e o Bolsonaro, sonso, falou, aliás, pediu para o Olavo de Carvalho, como dizem popularmente, baixar a bola. O povo do Lula está em polvorosa. Amanhã o STJ julgará o recurso do mesmo. Aliás, a situação está bipolar. De um lado, os fanáticos lulistas petralhas e de outro, os fanáticos bolsonaristas betralhas. Corrupção é a mesma. Apenas um quer voltar ao poder e o outro não quer largar o osso. Só que, pelo menos no governo do Lula, não havia esse entreguismo total, essa quebra, esse desrespeito total da soberania do Brasil, a entrega de terras, de bases militares da Amazônia. Continua a questão dos documentos que foram censurados por Bolsonaro e Paulo Guedes, documentos referentes à PEC 006, da reforma da Previdência, da morte, da aposentadoria e do refestelamento dos banqueiros, rentistas, investidores. Para fazer fachada, o Rodrigo Maia disse que a reforma só avançará após o fim da censura dos dados. E cá entre nós, quem em sã consciência asseguraria que os documentos que não serão mais frutos da censura serão realmente todos os documentos que foram censurados? Ninguém tem como saber. Tudo fachada. Afinal, já tem no mínimo, é o que é dito, não se sabe a quantia que não é dita, 25 bilhões para o Congresso Nacional, incluindo a Câmara, incluindo os senadores, autorizarem a reforma da Previdência. Disseram que alguns pontos, 4 pontos foram retirados. E aqui eu vou ressaltar, inclusive vou colocar aqui neste vídeo a prova do que eu falei nos itens 50 e 51 do texto oficial da PEC 006 de 19. Está no início do vídeo. Os ricos tendem a se aposentar mais cedo, com idade média de 54,6 anos em 2018 e com valor médio de R$ 2.231. Então, hermoso e hermosa, se você ganha cerca de R$ 2.231, você é rico, ok? Esteja certo que de você sairá a maior parte do tal 1 trilhão do qual não se tem prova. Por outro lado, no 51, eles definem o pobre com um ganho médio de R$ 1.252. R$ 1.252 para manter uma família só na miserabilidade. Vai ver o preço da cesta básica. Quando o governo começou, vai ver o preço da cesta básica agora. Por exemplo, e para quanto tempo dá uma cesta básica para uma família de 4 pessoas? O que realmente não é a realidade da parcela pobre do nosso país. Porque, para mim, não se pode definir como rico
alguém que ganha na base de R$ 2.231. O texto está no início do nosso vídeo, sim. Foi tirado da própria PEC, veiculada pelo próprio Ministério, Superministério da Economia. Continuando nossas notícias, os ruralistas do Pará cobraram ao governo Bolsonaro por medidas contra política ambiental. Então, esses ruralistas, eles estão cobrando de Bolsonaro medidas contra a política ambiental, mesmo ilegais, como o fim da fiscalização e como desfazer essas porcarias de unidades de conservação. Afinal, o que se pode esperar de um presidente que idolatra torturador e que montou sua equipe com base nisso? Se pode esperar que ele, por exemplo, impeça a procura e a identificação das ossadas em Perus. Há mais de 30 mil brasileiros eliminados, mais de 30 mil mães sem ter seu filho em um túmulo, sem sequer saber se o filho morreu como ele morreu. Talvez o presidente não saiba, apesar de ser um homem muito religioso e muito família, que você só sabe da importância desse ritual de enterrar os seus familiares, só sabe da importância disso quando vivencia. O governo Bolsonaro irá fazer reunião com caminhoneiros para tentar barrar a greve. E só para finalizar, foram 9 vezes que o governo negou acesso a dados sobre a reforma da Previdência. Os existo, hermosos e hermosas. Amanhã estamos aqui de volta. E existo. Cierto? Agora, a vera.